Olá, paz seja com todos. Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Números e hoje nós vamos ler os 3 últimos capítulos, Números capítulo 34, 35 e 36. Vamos lá? Números capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrares na terra de Canaã, esta há de ser terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até aos termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. E este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Hazar Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais este termo de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, e mar grande vos será por termo, este vos será o termo do ocidente. E este vos será o termo do norte, desde o mar grande, marcareis até ao monte Or. Desde o monte Or, marcareis até a entrada de Ramate. E as saídas destes termos serão até Zedade. E este termo sairá até Zifon, e as suas saídas serão em Hazar Enã. Entre vós será o termo do norte. E por termo da banda do oriente, marcareis de Hazar Enã até Sefã. E este termo descerá desde Sefã até Ribla, para a banda do oriente de Amim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão ao mar salgado. Esta vos será a terra segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança daquém do Jordão de Jericó, da banda do oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar o sacerdote e Josué filho de Num. Tomareis mais de cada tribo de um príncipe, e para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade; dos filhos de Quislom; e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli; e dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Haniel, filho de Éfode; e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã; e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; e da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã; e da tribo dos filhos de Assim, o príncipe Aiude, filho de Selomi; e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Capítulo 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrebaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las,
porém os seus arrebaldes serão para os seus gados e para a sua fazenda e para todos os seus animais. E os arrebaldes das cidades que darei aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul 2000 côvados, e da banda do ocidente 2000 côvados, e da banda do norte 2000 côvados. E a cidade no meio, isto terão por arrebaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além delas lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrebaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco, de cada um das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passares o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades refúgio para vós. 3 destas cidades darei das cidades daquém do Jordão, as 3 destas cidades darei na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Porém, se ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com pedra a mão de que possa morrer, e ela morrer, homicida certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com um intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor, homicida e o vingador do sangue, encontrado o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungirá com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, e o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que
que culpado está da morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquela que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. E chegando os cabeças dos pais da congregação dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor for ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofiade se desse às suas filhas. E, casando-se elas com um dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim, se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo, porém, o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofiade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem nas famílias da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegaram cada um à sua herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofiade, pois Macla e Tirza e Ogla e Milca e Noa, filhas de Zelofiade, se casaram com os filhos de seus tios, das famílias dos de Manassés, filhos de José, e elas foram mulheres. Assim, a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Concluímos assim a leitura de hoje, não somente a leitura de hoje, mas a leitura do livro de Números. Olha que alegria, seguimos avançando. Que alegria no meu coração também tem você comigo nessa jornada maravilhosa de leitura bíblica. Eu posso orar por você agora. Leve os seus pensamentos aos céus, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, ó Deus, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade e amor. Senhor, obrigada pela conclusão da leitura do livro de Números. Senhor, ajuda-nos a concluir a leitura da Bíblia toda. Nós confiamos em Ti, porque o Senhor é o nosso guia, é o nosso Rei, é o nosso Senhor, o nosso Redentor. Ajuda-nos, Senhor, a concluir este propósito. Leva-nos, Senhor, a entender melhor as Tuas palavras, as Tuas leis, aquelas que o Senhor tem nos dado para que possamos seguir e obedecer-te. Senhor, eu te agradeço neste momento por cada vida que está, Senhor, acompanhando esta leitura bíblica. Sê com eles, ó Deus, derrama da Tua graça, da Tua bondade. Senhor, derrama dos Teus milagres. Todos nós precisamos de milagres em alguma área das nossas vidas. Alcança, Senhor, a cada vida que neste momento está ouvindo esta oração. Em nome de Jesus Cristo, que é nome sobre todo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Compartilhe a palavra de Deus.
ela transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Beijos. Tchau, tchau.